honra tê-lo aqui mais uma vez, meu amado. A paz do Senhor, meus irmãos. É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje eu não pude vir com a família devido aos muitos compromissos lá. Trouxe comigo um irmão em Cristo, o irmão Jorge Ferraz, que está aqui, congrega conosco lá. Veio conhecer mais uma parte da família de Deus. Os irmãos estão felizes com a presença dele, fiquem sentados. Amém. Glória a Deus. Está vendo, irmão Jorge? Todo mundo, ninguém levantou. Meus irmãos, há um ditado que diz: nem sempre o sorriso que trago é a vida que levo. Nem sempre o sorriso que trago é a vida que levo. E isso serve para 100% das pessoas, sobretudo para aqueles que servem a Deus. Quantas vezes você sobe aqui, ou mesmo sem estar aqui, você está com alguém conversando, dando uma palavra, num culto no lar, seja lá onde for, e você diz, quando lhe dão a palavra: eu estou muito alegre com Jesus, estou feliz, mas só Deus sabe como o seu coração sangra. Hoje, eu estou aqui, mas em nosso coração há uma tristeza muito grande, que não vai suplantar a pregação da palavra. Ainda eram 4h40, eu estava no Caju, lá no centro do Rio, fazendo um sepultamento do pai de uma jovem da nossa igreja. Teve um infarto fulminante aos 60 anos de idade. E essa semana toda, e a passada, estávamos orando por um casal de nossa igreja também, que teve um bebê, nome Miguel. Mas Miguel nasceu com uma cardiopatia muito grave. E nós oramos, toda a igreja e muitos irmãos em grupos de WhatsApp. E os pais também buscando a Deus em oração nos joelhos, para que Deus realizasse um milagre. E hoje pela manhã, ainda no culto da manhã, no meio da adoração a Deus, recebemos a notícia que o bebê não resistiu. E eu estava ali falando com Deus: é assim, a vida é assim. Deus é livre. Um dos atributos de Deus na Bíblia Sagrada, além de onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria, eternidade, imutabilidade e tantos outros atributos, Deus é livre. E quando se diz que um dos atributos de Deus é Ele ser livre, é a liberdade, quer dizer que Deus é livre para fazer e para não fazer. Deus é livre para curar e livre para não curar se Ele não quiser. Deus é livre para impedir que algo aconteça e também é livre para permitir que algo aconteça. E nós estamos muito tristes, e eu tenho até pedido a Deus, conversei com a minha esposa hoje, eu disse: eu já fiz um sepultamento hoje.
esse amanhã eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Eu me alegro com a família aqui, toda a família. Mas veja como é. A vida é assim. E eu vou mostrar isso para você em Apocalipse. Agora, Apocalipse capítulo 1, abra lá. Olha o que a Bíblia diz, não o texto que nós vamos ler. Alegrai-vos com os que se alegram. Estamos alegres aqui, alegres e muito alegres com a apresentação desta criança, é ou não é? Estamos alegres, parabéns para essa família. E ao mesmo tempo, chorai com os que choram, choramos com a família lá do outro lado. Se nós não entendermos esses momentos da vida, usando aqui uma gíria muito conhecida, a gente entra em parafuso. Uma certa vez, um grande conhecedor da palavra, pregando, ele disse: Deus não é bom ou deixa de ser bom por causa de circunstâncias, até porque Deus é imutável, nele não há sombra de variação. Não há como Deus ser bom em um momento e depois ele não ser mais bom. Isso seria um Deus que iria variar. Deus é imutável. Deus é o que é. Deus é bom. Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma, como diz a Bíblia. Deus é amor. Deus é a essência do bem, da benignidade. E este Deus que nós servimos, em momentos como esse, é que Ele nos diz: o meu poder se aperfeiçoa agora nessa tua fraqueza. Eu deixo essa palavra para todos vocês antes de ler aqui. Entenda sempre isso. Quando você passar por dias ruins, nunca pense que Deus é culpado de nada. Ou seja, se Deus curou, Ele é bom. E se Deus não curou, que Deus é esse? Não. Minha fé não está firmada, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada, escuta Deus, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver.
Aleluia. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Nele não há sombra de variação. Ele é tudo em todos. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós vivemos pela fé. A nossa fé nele jamais se abala. Aconteça o que acontecer, nós não arredamos o pé do caminho da salvação. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu vou falar nesta noite sobre novas fases em nossa vida. Novas fases em nossa vida. Quando uma nova fase chegar, é preciso passar por ela. É preciso vivê-la. A natureza tem fases: primavera, verão, outono e inverno. Nós aprendemos a passar pelo verão, aprendemos a passar pelo inverno, pelo outono, pela primavera. E ano vai ano, vai ano e após ano, e a gente continua passando pelas mesmas fases. Na vida espiritual, nós atravessaremos fases também. E essas fases serão permitidas pelo próprio Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 4. Mas o que vou pregar vai falar a partir do versículo 9. Mas eu quero ler a partir do 4, pelo potencial que há nesta palavra. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E seu Pai, a Ele glória, dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Eu sou o Alfa, diz o Senhor, e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois de João expressar este louvor, essa adoração a Ele, João vai relatar o que ele está vivendo agora. E ele começa dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira,
a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Somente até aqui, Deus Todo-Poderoso. Diante da tua presença estamos, Senhor, e com a tua palavra diante de nós. A tua palavra, Senhor, é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, Senhor, até as juntas e medulas, e que discerne os pensamentos do coração do homem. Senhor, nesta noite, fale conosco através dela. Levante, Senhor, cada um de nós aqui com ímpeto, através da tua palavra, que é alimento para a nossa alma. A ti, Senhor, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode se assentar. Eu quero situar você primeiramente no que está acontecendo aqui. Se não todos, a maioria, sobretudo aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, que estudam a palavra de Deus, conhecem o surgimento da igreja em Atos dos Apóstolos, como nasceu a igreja. E antes de ela ter nascido em Atos, os discípulos andavam com Jesus. Eles não tinham problemas. Eles apenas acompanhavam Jesus. Nenhum perigo havia para eles. Não havia perseguição para eles. Eles ficavam extasiados, acompanhando Jesus, vendo Jesus andar sobre as águas, vendo Jesus levantar mortos, a filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, vendo Jesus levantar paralíticos, curar cegos, mudos, ressecados, mancos, aleijados, vendo Jesus libertar homens e mulheres terrivelmente endemoniados. Os discípulos estavam em uma verdadeira escola, em um verdadeiro aprendizado, vendo tudo aquilo. Pense se fôssemos nós lá, tendo o mesmo privilégio, vendo, e você pudesse dizer: hoje eu vi um morto levantar. Hoje eu vi um cego enxergar. Os discípulos viram tudo isso. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus separou 70 discípulos e disse: ide e pregai as ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis em aldeias de samaritanos. E ele disse: expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai mortos. Não levem comida, não levem alforge. Na casa em que vocês entrarem, ali fiquem. E na cidade em que vocês chegarem, se não vos receberem, ao sair dali, vocês devem sacudir até a poeira dos vossos pés. E eles foram, e quando voltaram regozijando-se e dizendo para o Senhor: Senhor, no teu nome, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Voltaram com notícias alvissareiras. Voltaram alegres, extremamente alegres, mas mal sabiam eles que uma nova estação ia começar. Jesus é morto, ressuscita ao terceiro dia. Em Atos capítulo 1, ele sobe aos céus, envolvido em uma nuvem, e um anjo, então ali no Monte das Oliveiras, diz àqueles que estão assistindo: porque olhais para os céus,
Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia, da mesma forma, ele voltará, e a igreja espera a sua volta até os dias de hoje, e não importa se ainda vai demorar 20, 30, 50, 60 anos, ele voltará, porque prometeu, e vai levar a sua igreja, e as pessoas que passaram para a eternidade com ele, ressuscitarão, receberão corpos de glória e entrarão nas mansões celestiais. Isto é promessa. Mas até chegar esse dia, atravessaremos vales, montanhas, mares, desertos. E em Atos 2, eles vão receber uma promessa tremenda. Calma que eu vou chegar em Apocalipse 1. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. É preciso esse revestimento. Nós não somos assistentes de culto. A gente não vem aqui para assistir culto, a gente vem para cultuar. Nós não viemos à oração para pedir coisas a Deus. A gente vem a uma oração para buscar a face de Deus. Tudo que Moisés queria era isso: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. De que vale uma terra prometida, se Deus não está nela? De que vale uma igreja, se Deus não se movimenta nela? A presença de Deus é tudo que eu e você precisamos, porque as estações vão mudar, as estações mudam, e quem está revestido do Espírito de Deus, recebereis poder. E eles ficam lá no cenáculo, na festa de Pentecostes. Registra o autor do livro de Atos, Lucas, e diz: de repente, ouviu-se o som como de um vento veemente, o barulho como o som de muitas águas, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, até aí é só bênção, é só glória. Olha o que Deus está fazendo, olha como Deus está agindo, olha como Deus está movimentando. Até aí, maravilha. Mas Jesus já havia dito antes: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E eles estavam cientes disso. E por que então era preciso ser revestido do Espírito para enfrentar essa luta terrível, essas batalhas gigantescas? Quantas pessoas você conhece que se desviaram? Inclusive alguns estão aqui desviados. Você não aguentou o rojão de caminhar com ele. Você se desviou porque o mundo das trevas te derrubou, te afastou. Mas quando você é cheio, você é igual bambu, vem a tempestade, você dobra, rei até o chão, mas o vento vai passar e você levanta de novo. E ali no Pentecostes vai acontecer outra coisa tremenda. Aí sim, a gente pega uma frase que hoje é muito corrente, mas que não é verdade. O crente aprendeu a falar frases, jargões. Hoje, uma das mais conhecidas é forte. É forte, Brasil. É ou não é? Virou um jargão evangélico. É forte, hein? É forte, Brasil. Essa é forte. Virou. Não é pecado falar isso, não é. Eu só estou dizendo que você é jargão. Isso é só jargão. Às vezes não é forte coisa nenhuma. Você que já está acostumado a falar que é forte. Se o crente falar batata frita com limão, dependendo da potência da voz, tu já vai falar, é forte, hein? É, realmente, batata frita com limão é forte. Então ele aprendeu a falar, é só vitória. É só vitória. Pergunte para a família que está enlutada agora
cujo bebê será sepultado amanhã. É só vitória, pai? É só vitória, mãe? É? Graças a Deus, meu filho passou para a eternidade, é só vitória. Entende-se sim, foi para os braços do Senhor, mas nós não queríamos a separação. A dor da separação é inimaginável, excruciante, inexpugnável. E o crente tem que parar com esse negócio. É só vitória. Vai ter momento que Jó vai perder os filhos. É só vitória, Jó. Meus filhos todos morreram. Só vitória. É só vitória, Jó. Não, não é só vitória. Eu estou doente da ponta da cabeça ao dedão do pé. É só vitória, Jó. É só vitória, Jó. Olha sua mulher contra você. Olha seus amigos te criticando o tempo todo. Não, é luta, é batalha. A vitória vai acontecer se você resistir até o fim. Aquele que resistir até o fim, é preciso então ter resistência. E é por isso que a igreja primitiva foi revestida de poder. Poder que hoje, muitas vezes, nós deixamos para segundo plano. E porque passaram por Atos, capítulo 2 do Pentecostes, e aí Pedro levanta com a primeira mensagem: varões galileus, esses homens não estão bêbados, como vocês dizem a esta hora do dia, mas isto é cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens, vossos mancebos terão visões, vossos velhos terão sonhos. Isto é para nós, é para vocês, é para todos quantos o Senhor, nosso Deus chamar. E aí Pedro prega a primeira mensagem. Sabe quantas almas se convertem e se batizam? Cerca de 3.000 almas. Então é só vitória. Oh glória, 3.000 almas. A igreja está crescendo, 3.000 almas. Mas calma, o revestimento aconteceu. Porque a partir do capítulo 7, as estações iam mudar. Na verdade, a partir do capítulo 4. Capítulo 3 ainda de Atos, é só vitória. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico anda, é só vitória. Olha que glória, olha Deus agindo, olha Deus fazendo. Tem crente que só está acostumado quando Deus faz, mas quando Deus permite que aconteça alguma coisa que ele não gostaria, ele já começa a questionar. E por causa daquele paralítico, Pedro e João foram presos, levados ao cárcere, maltratados, chicoteados. Aí você veja o poder de um revestimento para uma nova estação que está começando. Chicotearam os dois, bateram muito nos dois, e chamaram os dois, e disseram para Pedro e João em Atos 4, não preguem mais no nome desse homem, Jesus. Vocês estão livres. Pedro e João olharam para aqueles homens e disseram: julgai vós mesmos, se é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Nós não deixaremos de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha o poder do revestimento de Atos 2, enfrentando a morte, enfrentando a dor, enfrentando o perigo, enfrentando o cárcere, enfrentando as autoridades. E você veja, hoje crentes se desviam por nada, deixam a fé por nada, porque parou por nada. A vida cristã é vida de combate. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A luta é constante, é todo dia. Aí vem Atos 7. Estevão é morto, as estações começam a mudar, eles começam a ver que tem crente morrendo, tem crente sendo apedrejado. Diácono Estevão, evangelista, pregando a palavra, tomou muita pedrada, mas não reclamou. Mas como é hoje em dia,
Hoje em dia é assim: Senhor, eu não aceito isso. E pior é que, irmão, diga para Deus que você não aceita isso. Diga comigo: eu não recebo isso, eu não aceito isso, Senhor. Diga para mim, repete comigo. E eu já falei para Deus que eu não aceito isso. Pelo contrário, a estação começou a mudar para Estevão, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Cada pedrada que ele tomava, ele não pensava em se desviar, nem pensava em mudar a mensagem. Ele pregava ainda mais, ainda mais, ainda mais. Crente tem que ser assim. Está doendo, irmão? Faça pirraça e continue em frente. Está te machucando, estão te perseguindo? Faça pirraça e continue na obra. Continue firme. E Estevão disse: eis que estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra do Pai. E olharam para ele e viram seu rosto como de um anjo e mataram Estevão. E mais à frente, Atos 12, mataram Tiago, o primeiro dos discípulos. Herodes decapitou Tiago. Um dos irmãos Boanerges perdeu a vida. E então a gente pensa: como pode Deus permitir? As estações começaram a mudar, mas o que eu quero te mostrar, e aí vou agora para Apocalipse. Por que esses homens foram revestidos? Para aguentar o que viria pela frente. Deus é onisciente. Passado e futuro para Deus é eterno presente. Está sempre diante dele. Ele conhece tudo. Ele sabe o que vem pela frente para mim e para você. Por isso, recebereis poder. Revista-se, revista-se, revista-se. Aconteça o que acontecer, não arrede o pé da obra, não arrede o pé da igreja de Deus, não arrede o pé do caminho de Deus. E Deus então sabia que iria se levantar ali, nos dias da igreja primitiva, homens como Domiciano, Diocleciano, Vespasiano, Nero, imperadores cruéis, que iam perseguir a igreja de uma forma tão feroz, que eles começariam a tombar. Foi Domiciano, o imperador Domiciano, que exilou João na ilha de Pátimos. Antes, Diocleciano promoveu a mais feroz perseguição aos cristãos no Império Romano, matando todos aqueles que eram encontrados com uma cópia de qualquer epístola, livro do Novo Testamento. E todos os outros iriam entrar numa nova fase, uma fase difícil. Uma fase de perseguição. É na hora que o calo aperta, é na hora que o bicho pega, digamos assim. É na hora que os ventos mudam, que muitas vezes nós vamos conhecer quem é quem. Os ventos mudaram para Jó, mas Deus conhecia quem era Jó. Tens observado o meu servo Jó, homem reto, fiel, íntegro, que teme o meu nome e se desvia do mal? Escute, Deus conhece a mim e conhece a você. Se Deus tivesse de dar um relatório hoje sobre você, qual é o relatório que Ele daria? Seria como o de Jó: tens observado minha serva, que canta que é uma beleza, mas é mimizenta, mimizenta. Se algum culto tu não deixá-la cantar, já começa o mimimi. Tens observado o meu servo, fulano de tal? Sim, valoroso. Mas aquele ali, se pisar no dedo, no calo também, sai de baixo.
Qual o testemunho que Deus daria de mim ou de você? Quando Deus permite que a prova chegue até você, se Ele permitiu, é porque Ele te conhece e sabe que você tem estrutura para passar. Você pode atravessar e glorificar o nome dEle. Nunca murmure no meio da prova. Nós acabamos de cantar, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu vou adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E os discípulos começariam a tombar. A perseguição se alastraria por todo o Império Romano, Jerusalém, Judeia, Samaria. E os discípulos começariam a ser mortos. Paulo foi um dos últimos. Paulo foi decapitado por Nero. E João, esse que nós lemos, foi o único discípulo que morreu de forma natural. Tomé foi flechado na Índia. Judas, transpassado por uma flecha na Etiópia. André foi crucificado e pregou até a morte para aqueles que o crucificaram. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu, arrastado pelas ruas, esfolado vivo, apedrejado. E assim todos eles foram trucidados. E hoje, como é conosco, eu não aceito isso. Não pode pegar uma gripe. Não pode pegar uma infecçãozinha. Eu não aceito isso. Essa doença não é minha, eu não nasci com isso. É assim que nós somos hoje. Escute, você que está doente aqui. Se Deus te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é soberano e continua sendo Deus. A questão é, você fica ou você vai embora? As estações mudam. E mudou para João. E então agora eu entro aqui, levando a conclusão. No versículo 9... João começa a dizer onde ele está. E depois ele diz, por que foi parar ali? Às vezes, nós passamos por coisas e muitos perguntam assim, Senhor, o que foi que eu fiz? Será que eu estou em pecado? Será que eu desagradei ao Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não fez? Eu não mereço, não, ninguém merece, é graça. O que João fez? O que João Batista fez para ser degolado? O que João Batista fez? O que Estevão fez para ser apedrejado? Por que Deus tem que nos dar uma explicação? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Porque me diz aí, me dê um relatório. Eu vou te dar 3 dias para me dar um relatório, só posso dizer isso. João sabe por que ele está passando isso, mas veja, ele diz assim, eu estava, o Império Romano vai pensar que é destruição, eu preciso ter um particular com João, há uma obra grande para começar, é lá no Apocalipse, é lá em Pátimos, era lá em Pátimos que João ia receber as maiores revelações. O Império Romano jamais poderia imaginar que solitário naquela ilha, João receberia revelações sobre o céu, sobre o inferno, sobre o futuro das nações, o futuro da igreja, o futuro do mundo, sobre tudo que Deus queria revelar para esta humanidade. Lá estava João, na cabeça do Império Romano, acabamos com ele na cabeça de Deus. Trouxe meu servo para um particular, eu e ele. Então põe na tua cabeça o seguinte, muitas vezes Deus fará isso conosco. Deus tem uma nova estação para nós vivermos. A obra não acabou. Deus deixa você passar. Deus te tira do meio daquela perseguição, daquela tempestade, ou permite que alguém toque, mexa em você. E lá naquela ilha, sozinho, humanamente falando, dramatizando aqui, João poderia pensar, estou longe dos meus irmãos.
estou longe da igreja. Não há ninguém aqui. Estou largado aqui para morrer. De fome, sede, sem recursos, frio ou tudo mais. Quando de repente, João diz: e ouvi por trás de mim uma voz como que de trombeta. Eu não sei o que Jesus falou ali, mas uma das práticas de Deus é chamar pelo nome. Uma das práticas de Deus é chamar pelo nome. Moisés. Tocou fogo na sarça. Moisés. Samuel. Samuel, Samuel. Elias, que fazes aqui? Saulo, Saulo. Deus chama pelo nome, e eu creio que João estava ali, talvez pensando: estou isolado, largado, sozinho, no meio da luta, no meio da prova. Acabou o ministério, acabou. Eu não vou voltar mais à ativa. João já tinha para mais de 90 anos aqui. E então ele diz: e ouvi por trás de mim uma voz. E eu imagino essa voz como de muitas águas. Na língua grega é como o estrondo do mar, quando grandes ondas batem na orla marítima. E eu imagino o Senhor falando: João! João! Aleluia, ele se volta para ver. Ali João descobre: eu não estou sozinho. Ele está aqui. Ele está na tua casa, Ele está na tua história. 1000 cairão ao teu lado e você não serás atingido. Escute, você que é de Deus, ninguém pode tocar em você se o Todo-Poderoso não permitir. Não há macumba, não há trabalho, não há nada que toque no crente. Porque a Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ainda diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. João estava lá, mas ninguém tocou na carne dele. E sabe o que Deus iria fazer? Uma nova fase. Quando tudo parecia que estava no fim, calma, vai sair desta história um livro chamado Apocalipse. Sabe por que hoje você tem o livro de Apocalipse? Porque um homem passou pela prova. Um homem foi retirado do convívio da família, dos amigos, jogado numa ilha. E dali saiu o livro de Apocalipse. E dali experiências tremendas foram adquiridas por João. E tudo começou com um momento em que tudo parecia estar perdido. Escute. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizem sobre mim? Você conhece essa letra? Isso é uma realidade fantástica. Quem está te pregando aqui viveu isso. Quem está pregando para você viveu isso. Vive. Quando eu tive câncer o ano passado, Deus me tire a vida aqui agora. Se eu estiver mentindo, eu pregava e dizia: Deus não me deve nada. Deus não tem que me curar. Ele é soberano. Se Ele entender que o meu tempo acabou, acabou.
Mas nós entramos no desespero. João não entrou nesse desespero. João só estava na ilha, ele não sabia o que vinha pela frente. Escute, você está na prova, tu não sabe o que vem pela frente. Você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus vai te deixar ao léu? Deus diz assim, Jesus falou, eu estou contigo todos os dias. Mas pastor, e para mim o que acontece então? João escreveu um novo livro. Deus deu a ele novas revelações. Não sou eu quem vou te dizer isso, mas posso exemplificar de uma nova fase na sua vida, ou até mesmo na vida da igreja, que possa parecer uma fase ruim, uma fase difícil. Dali pode sair novos ministérios. Dessa fase que você está passando, pode sair um poderoso nas escrituras agora, porque Deus te levou para ela. Dessa fase que você está passando, pode nascer uma mulher de oração, que quase não orava, agora está buscando a face de Deus. Deus quer te levar para novas fases, novas conquistas, mas nem sempre você vai pular de um lado bom para outro lado bom. Às vezes ele vai permitir que você se isole. Então isolaram João. Agora, eu só vou ler a palavra. O que está aqui, a Bíblia fala por si mesma. Ministério de Louvor pode vir para cá, porque quando eu vejo vocês, eu já vou encerrando. Porque senão a gente vai embora, pregando. Abra sua Bíblia em Apocalipse, continue agora. Deixa a Bíblia falar por si mesma. Deixa a Bíblia falar por si mesma. Versículo 12. Imagine João pensando. Porque somos humanos, a gente pensa mesmo. Estou sozinho. Acabou. Eu fiz o que eu podia fazer. Eu estou aqui por causa da palavra. Eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus Cristo. Quando de repente ele escuta uma voz. E no versículo 12, agora eu só leio. E virei-me para ver quem falava comigo. Esse que falou com João é o mesmo que está aqui hoje. E virando, vi 7 castiçais de ouro. Do outro lado, o Império Romano pensava, acabamos com ele. Exterminamos mais um, último, acabamos com o último. Lá naquela ilha, estava João vendo coisas tremendas, vivenciando coisas tremendas, talvez pensando, eu não quero nem mais sair dessa ilha. Eu não quero nem mais sair daqui, onde a presença dele está. Quem é que quer sair? Quantos cultos aqui nessa igreja, ou cultos que nós participamos, o mover de Deus é tão grande que o culto acaba e a gente não quer ir embora. Quantas vezes eu já passei isso? Eu dizia, irmãos, o culto acabou, vocês estão liberados, mas ninguém queria sair não. O povo ficava falando em línguas, e sentado, e se abraçando, e chorando. E quem ia embora, ia pela rua às vezes, trocando, falando em línguas estranhas com Deus. Ah, irmãos, isso é tremendo. Até ontem, sábado, estava orando com os homens. A gente ora todo sábado com os homens lá e Deus se faz presente. Saio eu para ir ao banheiro, vou ao banheiro. No caminho do banheiro ali, eu só vou ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. Mas aquela sala estava cheia de unção. E saindo dali, a gente começa a falar em línguas dentro do banheiro. Não tem nada a ver o banheiro com aquela sala, mas o problema é que onde você está,
Deus está com você. Este Deus estava lá em Pátimos. Este é o Deus que está aqui nessa igreja. Ele não muda. Você está na prova, Ele está aqui. Mas deixe-me encerrar o texto, senão... E no meio dos 7 castiçais ele diz: um semelhante ao Filho do Homem. Esse aqui é Jesus Cristo, vestido até os pés de uma veste comprida, e com um cinto pelo peito, um cinto de ouro cingido, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Irmãos, isso aqui é Jesus dizendo para João, nas nossas palavras: João, eu te trouxe aqui para me mostrar para você, João, para você me ver, para você ter essa experiência comigo. Deus permite que você passe pela prova, para que você tenha experiência com Ele. Não desanime, está passando pela prova. Continue, vai atravessando esse deserto, vai nadando nesse mar, vai subindo essa montanha. O choro pode durar uma noite, a alegria vem. Ele vai falar com você. Versículo 15: e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. No original grego é quando ao meio-dia o sol está na sua maior força. E é aqui que eu vou parar. A igreja pode ficar de pé. E eu, quando vi, olha o que João está dizendo: o Império Romano quis me neutralizar, pensando que tinha acabado comigo. Mas Jesus levou João para Pátimos. Aquilo estava no comando de Deus. O Senhor se mostrou a ele, e ele diz: e quando ouvi, isso é adoração. Na língua grega, há 2 verbos para adorar. Um é o latreuo. Latreuo, eu adoro. Daí você tem a alcoólatra. Latra é de latreuo. A alcoólatra é aquele que adora o álcool. Idólatra, latra, eidolon é imagem de escultura. Idólatra é aquele que adora uma imagem de escultura. Mariólatra é aquele que adora Maria. Latreu é adorar. Mas aqui nesse texto está o verbo proskinel. E proskinel significa cair com o rosto em terra, abraçar os pés, beijar a orla dos vestidos. É expressão corporal. João vai ao chão, ele diz: caí aos seus pés como morto. Aí eu vou encerrar aqui, olha que coisa tremenda. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, vive. Eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E por fim ele diz: escreve as coisas que tens visto. Em outras palavras, tem um livro para você escrever aqui, João. Eu vou te revelar coisas aqui, João. Então escute: quando tudo parecer perdido para você, pense: o Senhor continua na tua história. Levanta a cabeça, sacode a poeira, bate nos joelhos e diz: estou pronto, Senhor, estou pronto para voltar para as fileiras, para o combate. Você que está desviado nessa noite, volte para as fileiras do Evangelho, volte para o combate, volte para a guerra. Você que está desanimado, você que está na luta,
levanta a tua cabeça e diz: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de te adorar. E é nesse momento que nós vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ministério de louvor, adore ao Senhor. Aleluia. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer. Deus o impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível. Só abaixa agora um pouquinho para mim. Você percebeu que eu vim aqui pregar para você que é a igreja? Eu estou pregando para você que é a igreja, que já é salvo. João era salvo. Nós queremos agora nos unir em oração com a tua causa, com a tua ilha, com o teu deserto. O deserto que você está passando agora, seja ele qual for. Eu quero te convidar. Eu quero te convidar. Veja, quando nós convidamos pessoas, volte para Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Hoje eu estou convidando você, crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas escute, você que está desviado, você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, venha entregar a sua vida a Jesus hoje também, porque a perseguição chega para todos. Só que há uma diferença: quando o crente é perseguido, quando o crente passa por essa luta, ele resiste. Mas quando você não tem Deus na tua vida, a história é diferente. Fique com Ele. Fique com Ele. Um dos maiores presidentes desse país, Getúlio Vargas, meteu uma bala no peito. Se ele tivesse Deus, não teria feito. Sai do teu lugar. Você está desviado, então vem. Vem para Deus. Entrega a tua vida a Ele.